Na parte de quinta-feira, profetize de novo. Aqui está, na lição de hoje, o DNA do movimento adventista. O DNA do movimento adventista encontra-se em Apocalipse, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10, e vamos ver então o verso 1 até o verso 11. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. A Bíblia fala de um anjo poderoso em Apocalipse 18, verso 1, e a Bíblia fala de um anjo poderoso em Apocalipse 10. É um anjo poderoso de Deus vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quem é este anjo poderoso, meu querido irmão? Para mim, é Jesus Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Percebam que o livro de Daniel é um livro fechado. Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12, o verso 4. Aqui diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A parte final do livro de Daniel foi selada. Daniel não entendeu esta profecia, porque era para o tempo do fim. Mas agora, no tempo do fim, este mesmo livro que foi selado lá no tempo de Daniel, ele foi desselado pelo leão da tribo de Judá. Você perceba que em Apocalipse capítulo 5, o leão da tribo de Judá recebe da mão do Pai. Apocalipse capítulo 5, estude atentamente com oração Apocalipse 5, porque ali mostra Jesus Cristo recebendo da mão do Pai o livro selado com 7 selos. E ele pessoalmente vai desselando, abrindo os selos, selo após selo, processando o juízo celestial. O juízo celestial em 7 fases, porque são 7 selos. Queridos, selo é sinônimo de selamento. Selamento é o mesmo que julgamento. O selamento do povo de Deus, dos que já morreram, e o selamento do povo de Deus que ainda está vivo. Este selamento do povo de Deus que ainda está vivo ainda não começou, porque o sinal da besta ainda não foi aprovado no mundo todo. Mas quando o sinal da besta for aprovado no mundo todo, ou seja, a lei dominical, então vai começar o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo, que é o sábado, memorial da criação, que exalta Deus como Criador dos céus e da terra. O sábado é o sinal de autoridade de Deus como Criador. O domingo é o sinal de autoridade papal. A quem você vai se submeter? A quem você vai obedecer? Meu querido irmão, aqui está o livrinho aberto. No capítulo 10, mostra o livrinho aberto. O livrinho selado, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, foi desselado pelo leão da tribo de Judá no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 do Apocalipse. E agora, no capítulo 10, o livrinho aparece na mão de Jesus Cristo aberto, porque ele já foi desselado. Porque aqui está falando do movimento adventista do 7º dia, aquele que pregaria a mensagem do santuário celestial, do juízo celestial, teria a compreensão do juízo celestial. Por que nós teríamos a compreensão do juízo celestial? Porque o livrinho foi aberto e Deus derramou luz celestial sobre Apocalipse 5, Apocalipse 6, 7 e 8, dando-nos a entender o processamento do juízo celestial no Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso o livrinho aqui na mão de Jesus está aberto. Capítulo 10, verso 2, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, a mensagem contida neste livrinho sobre o juízo celestial seria pregada em toda a terra, porque um pé de Jesus Cristo está sobre o mar e outro pé sobre a terra. Todas as regiões povoadas do planeta Terra e todas as regiões não povoadas do planeta Terra, ou seja, o planeta inteiro ouviria a mensagem contida no livrinho aberto, a mensagem do santuário celestial, as 3 mensagens angélicas que dizem respeito ao juízo celestial, que começou em 1844. Capítulo 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes.
e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Outra tradução diz: não haveria mais tempo. Que tempo? Tempo profético. O tempo profético de um dia valendo um ano durou até 1844. De 1844 para frente, nós não temos mais profecia de tempo profético, embora tenhamos profecia de tempo literal. Os 1000 anos de Apocalipse 20 são 1000 anos de profecia de tempo literal, queridos. Portanto, o que acabou em 1844 foi a profecia de tempo profético. Onde está dizendo isso? No Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Ellen White fala que terminou em 1844 o tempo profético. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Outra tradução diz: não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nos dias da 7ª trombeta, quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, o que vai acontecer? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Deus só tem um segredo. Jesus disse em Mateus 24:36, daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Queridos, o segredo é o dia e a hora da volta de Jesus. E o segredo será revelado no toque da 7ª trombeta. Meu querido irmão, nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós vamos saber. Isso será após o fechamento da porta da graça. No toque da 7ª trombeta, Deus revelará o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. E agora o capítulo 10, verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esta foi a ordem de Deus para o movimento adventista. Primeiramente os adventistas mileritas e depois os adventistas do 7º dia. Os primeiros a receberem esta mensagem foram os adventistas mileritas, liderados por Guilherme Miller. Mas, queridos, eles passaram pelo desapontamento do dia 22 de outubro de 1844, porque eles ainda não entendiam o santuário celestial. Este conhecimento veio ao movimento adventista do 7º dia, o conhecimento do santuário celestial. E aqui no capítulo 10 está descrevendo esta grande decepção, este grande desapontamento do movimento adventista millerita. Diz aqui o verso 9: e fui ao anjo dizendo-lhe: dê-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. A volta de Jesus, aguardada para o 22 de outubro de 1844, era uma mensagem doce como um mel na boca dos adventistas. Por quê? O que poderia ser mais doce, mais abençoada do que esta bendita esperança de que Jesus vai voltar? Eles estavam aguardando ansiosamente a volta de Jesus para este ano de 1844. Mas passou o dia 22 de outubro, passou o ano de 1844, Jesus não voltou. Eles passaram pela amarga decepção. Daí é que eles começaram a estudar melhor as profecias e entenderam que a purificação do santuário não era a volta de Jesus, mas era o início do juízo celestial, quando Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para receber da mão do Pai o livrinho selado, para poder abri-lo, e que aqui na terra um povo, um remanescente, anunciaria ao mundo todo uma mensagem que chegaria aos 4 cantos da terra, proclamando: chegou a hora do juízo, o juízo celestial. É a 6ª festa do santuário. A 6ª festa do santuário é a festa do juízo, a festa da expiação. Meu querido irmão, aqui diz o verso 11: e ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui está a missão, aqui está o mandamento de Deus.
Importa que profetizes outra vez. O movimento adventista é um movimento profético. Profético porque prega a profecia. Profetizes outra vez. A quem? Mundialmente, muitos povos, nações, línguas e reis. Você, meu querido irmão, faz parte deste movimento profético. Se você ainda não faz parte, una-se ao remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Exatamente como diz Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. E vamos unidos e batizados pelo Espírito Santo proclamar a profecia de que Jesus Cristo está voltando. Muito em breve. Não sabemos dia e hora e ano, não sabemos. Mas a volta de Jesus está muito próxima. Meu querido irmão, Deus está conduzindo a história humana para a grande conclusão, para o grande clímax, o fim dos impérios da terra. Porque Jesus Cristo descendo do céu é a pedra de Daniel 2:44, descendo do céu e atingindo a estátua, destruindo todos os reinos da terra, que serão 10 reinos mundiais na volta de Jesus. Lembre-se, a nova ordem mundial consiste em 10 reinos mundiais liderados pelo poder papal. Esta é a nova ordem mundial. É neste tempo que Jesus Cristo descerá do céu, esmiuçando os reinos da terra e estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você faz parte do reino da graça, bendito seja Deus. Você está se preparando para o reino da glória. Por isso eu digo, ora vem Senhor Jesus, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que você seja um proclamador desta mensagem. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos deu uma missão profética. O Senhor colocou a profecia na nossa veia. Corre nas nossas veias o sangue profético. Nascemos de um desapontamento, mas estamos caminhando para o grande, para o maior de todos os eventos, que é a segunda vinda de Jesus. Ajuda-nos, Pai, batizando-nos com o Espírito Santo, para proclamarmos esta mensagem no mundo todo e que venha o fim. Jesus desça do céu com poder e glória. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.